Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a energia eólica. A energia eólica é a principal entre as chamadas novas fontes renováveis de energia. Porém, de nova, a energia eólica não tem nada. Ao contrário, ela é uma das mais velhas que existem. A energia eólica é utilizada no setor de transportes desde a antiguidade, com aqueles barcos a velas que percorriam o Mediterrâneo, barcos à vela dos gregos, dos fenícios, de outros povos da região. Assim como também ocorreram barcos a velas na antiguidade em outras partes do mundo, como a China, por exemplo. O uso da energia eólica na produção de alimentos, ele acontece a partir da Idade Média, na Europa, com os moinhos de vento, como aqueles moinhos contra os quais combatia o Dom Quixote, aquele personagem do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Moinhos parecidos com aqueles da Espanha existem até hoje na Holanda. Só que na Holanda, esses moinhos eles são usados para a drenagem da água do mar, dos canais da Holanda, nos diques. A energia eólica que nos interessa na atualidade é aquela que é utilizada para produzir eletricidade. Essa energia eólica, ela capta a força do vento para movimentar grandes hélices que são ligadas a uma turbina, chamada de aerogerador. A partir dessa turbina entra em ação um dínamo que vai gerar então a eletricidade. Essa técnica ela foi aplicada pela primeira vez no século XIX. Em 1887, um empresário e inventor estadunidense chamado Charles Brush, ele construiu um moinho com 20 metros de altura para iluminar com eletricidade a sua mansão na cidade de Cleveland, no estado de Ohio, Estados Unidos. Esse moinho gerador de eletricidade, ele funcionou durante 20 anos. Mais tarde, na década de 30, já havia uma disseminação, uma quantidade muito grande de geradores elétricos movidos a vento espalhados pelo interior dos Estados Unidos. No entanto, a opção do governo nos Estados Unidos foi pela energia hidrelétrica. Quando não havia energia hidrelétrica, então utilizavam-se usinas térmicas abastecidas a carvão ou a petróleo. Nesse caso, o que valeu mesmo para a escolha das autoridades nos Estados Unidos foi a intensidade energética, a capacidade maior de produção de eletricidade nas térmicas ou nas hidrelétricas. Mais tarde, com o choque do petróleo, em 1973, só então que o governo dos Estados Unidos resolveu investir nas pesquisas em energia eólica. Foi um período de uma busca muito intensa de alternativas ao petróleo. No entanto, o que acabou predominando como alternativa efetiva, que realmente se impulsionou e se viabilizou naquela época em lugar do petróleo, foram outras fontes energéticas. O gás natural, a energia nuclear e, no caso dos Estados Unidos, o biocombustível, ou seja, o etanol, que lá nos Estados Unidos é produzido a partir do milho. A energia eólica ficou em segundo plano, e na década seguinte, nos anos 80, quando começam as políticas neoliberais nos Estados Unidos, o governo do Ronald Reagan cortou o financiamento para a fonte eólica. Apenas em alguns lugares, especificamente no estado da Califórnia, continuou havendo apoio público de financiamento à energia eólica. Somente a partir de 1992
é que a energia eólica ganha impulso nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. 1992 é o ano da grande conferência ambiental no Rio de Janeiro, a Eco 92, né? E é um momento em que o aquecimento global é percebido pelos governos, pelas empresas, pela mídia, pela academia, como uma ameaça no mundo inteiro. Então esse é o momento em que se faz uma opção pela busca de energias renováveis como um meio de reduzir as emissões dos gases causadores do efeito estufa. Nos Estados Unidos, após 92, logo depois, foi adotada uma lei que dá isenções fiscais para a eletricidade produzida em turbinas eólicas. A partir desse impulso, então, que a eólica começa a se desenvolver, grandes empresas, especialmente a General Electric, nos Estados Unidos, começam a se envolver na produção de turbinas eólicas. Na Europa, há um impulso também à produção de energia eólica. A Espanha e a Alemanha são os países que saem na frente na geração dessa modalidade de energia. Aqui. Tá. Deixa eu ajustar aqui minhas anotações. Então, a partir desse impulso, esse impulso mais forte, que começa no pós-1992, é que a energia eólica vai se tornar aquilo que ela é atualmente. Atualmente a energia eólica é a fonte de energia renovável que mais cresce no mundo. Para vocês terem uma ideia, a capacidade global de energia eólica instalada no mundo, ela cresceu de 121 gigawatts em 2008 para 591 gigawatts em 2018. Ou seja, um aumento de quase 5 vezes num intervalo de apenas 10 anos. Um crescimento impressionante. Vou falar agora sobre os países mais importantes nessa modalidade de energia. A China é o líder mundial na geração de energia eólica, com mais de 1/3 de toda a capacidade instalada. A China tem instalados 221 gigawatts de energia eólica, num total de quase 600 gigawatts no mundo. A China também possui o maior parque eólico do mundo, um parque eólico com capacidade para atingir 20 gigawatts de geração de eletricidade. Para se ter uma comparação possível, esses 20 gigawatts é bem mais do que os 14 gigawatts que nós temos aqui no Brasil na represa hidrelétrica de Itaipu. Porém, no caso da China, menos de 1/3 dessa capacidade instalada é utilizada. Essa é a questão que a gente tem que levar em conta sempre quando se mede a capacidade de produção de energia eólica. Uma coisa é aquilo que um determinado parque eólico tem capacidade para produzir, outra coisa é aquilo que ele efetivamente produz. Porque a energia eólica, conforme a gente vai ver mais adiante, ela não depende simplesmente de instalações físicas, ela depende do vento que efetivamente sopra para colocar em ação as turbinas eólicas. A China também domina cada vez mais a tecnologia da energia eólica. Das 5 maiores fabricantes mundiais de turbinas eólicas, 2 são chinesas, as empresas Goldwind e Sinovel. Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar no ranking dos maiores produtores mundiais de energia eólica. Os Estados Unidos têm uma capacidade instalada de
96 gigawatts de eólica, um pouco menos do que a metade da capacidade chinesa. Dos 10 maiores parques eólicos terrestres existentes no mundo, 6 estão localizados nos Estados Unidos, principalmente no estado do Texas. Um outro dado sobre os Estados Unidos é o crescimento rápido da sua capacidade em energia eólica, que cresceu 10 vezes nos últimos 10 anos, ou seja, o dobro da média de crescimento mundial da energia eólica. Na Europa, há um dado bastante significativo, que é o fato de que em 2019, 15% de toda a eletricidade foi produzida na forma de energia eólica. É uma participação muito grande da eólica na matriz elétrica. Entre os países europeus, a Alemanha é aquele que tem a maior capacidade em eólica, com quase 60 gigawatts instalados, num total de 205 gigawatts, que são os números referentes à Europa inteira. Além da Alemanha, se destacam na geração de energia eólica na Europa a Espanha, o Reino Unido, a França e Portugal. Falar agora sobre as vantagens e as desvantagens da energia eólica, começando pelas vantagens. Em primeiro lugar, a mais óbvia de todas é que o vento é inesgotável. É inesgotável e gratuito. Então já dá uma vantagem inicial a opção pela energia eólica. A energia eólica não emite gases poluentes nem CO2. Portanto, ela é especialmente incentivada como um meio de combate ao aquecimento global. Ela é a fonte de energia, juntamente com a solar. Essas duas são as favoritas dos ambientalistas, e de todos aqueles que estão preocupados com as mudanças climáticas, com o aquecimento global. Além disso, há outras vantagens. Os parques eólicos eles são compatíveis com outros usos do terreno, como a agricultura, como a criação de gado. Ou seja, para se instalar um parque eólico, não se precisa deslocar as atividades econômicas que estão sendo produzidas naquele local. As torres eólicas podem ser compatibilizadas com outros usos do terreno. Os parques eólicos, a energia eólica de um modo geral, ela é uma grande geradora de emprego. Os países que fazem opções forte pela energia eólica, eles conseguem com isso também dar emprego a muita gente e gerar investimento em zonas econômicas desfavorecidas. Esse é o caso do Brasil, conforme a gente vai ver mais adiante, e também de muitos outros lugares do mundo. Mais vantagens da energia eólica. Ela é produzida no próprio país onde é consumida. Dessa maneira, se reduz a dependência energética do exterior, especialmente em relação aos combustíveis fósseis. Ou seja, a energia eólica ela favorece a segurança energética dos países, ao proporcionar uma fonte doméstica, uma fonte interna de geração de energia, em contraposição às importações de petróleo, de gás, eventualmente de carvão. Um outro fator que tem a ver com a fabricação dos componentes dos parques eólicos, as turbinas, das torres, enfim, o material que é utilizado, as hélices. Essa opção pela energia eólica, ela favorece a instalação de indústrias locais. Isso porque esses equipamentos, torres, hélices enormes que são utilizadas, eles têm um peso muito grande, têm uma dimensão muito grande, e isso acaba encarecendo muito o custo da importação de equipamentos. Então isso é um estímulo
para que a fabricação ocorra no âmbito local, né, geralmente a partir de empresas estrangeiras que instalam filiais em outros países, né, onde esses equipamentos são então fabricados. Né. Um outro fator que é importante a gente enfatizar é que o custo da energia eólica está se tornando cada vez menor de ano a ano, graças a inovações tecnológicas que barateiam os equipamentos e a economia de escala. Cada vez se produz mais no mundo turbina eólica, torre, hélice, etc. Né? Com isso a escala de produção é maior, né? E o custo unitário de uma torre eólica e dos seus equipamentos, então, se reduz dessa maneira. Os obstáculos, os principais obstáculos ou desvantagens da energia eólica. A principal delas é o caráter intermitente do vento. Ou seja, nem sempre uma instalação eólica é capaz de fornecer eletricidade quando essa energia se faz necessária. Nem sempre venta quando se gostaria que ventasse. Por isso, é necessário sempre combinar a geração eólica com outras fontes. O parque eólico ele opera sempre combinado ou com usinas térmicas a carvão, a gás, ou com usina nuclear, ou com hidroelétricas. Não dá para se abastecer, digamos, uma cidade ou uma unidade econômica importante apenas a partir da energia eólica, porque você nunca sabe quando vai poder contar com essa energia na hora e na intensidade que você precisa. Um outro problema da energia eólica é a baixa intensidade energética. O que é isso? Isso significa que, para se obter num parque eólico o mesmo volume, um volume de energia equivalente à potência de uma represa hidrelétrica ou de uma usina nuclear, é necessário mobilizar um grande número de torres eólicas ocupando enormes áreas terrestres. É preciso um investimento colossal para se obter a mesma energia que você pode conseguir com unidades bem menores, né, em outras modalidades. Outro problema são as longas distâncias entre os locais de geração e os locais de consumo. Não é difícil entender o motivo dessas longas distâncias. Em geral, os lugares onde existem fortes ventos são lugares onde não estão situados grandes centros urbanos e grandes centros industriais. Por exemplo, nos Estados Unidos, grande parte dos parques eólicos estão situados no norte, no estado de Wyoming, que é uma região assim, muito esparsamente habitada, porque é um lugar muito frio, próximo aos grandes lagos. Então, para se levar a eletricidade gerada de fonte eólica até os seus pontos de consumo, né, é necessário recorrer a longas linhas de transmissão, né, ou seja, cabos elétricos que se estendem muitas vezes por milhares de quilômetros. Outro problema são as enormes dimensões das torres de geração. A altura dessas torres, elas podem chegar ao equivalente a prédios de 25 andares, o que é um complicador, algo que encarece, que dificulta, em geral, a instalação dessas torres. Muitas vezes não existem estradas em condições de transporte, né, que deem passagem aos enormes caminhões que levam esses materiais. Então tudo isso dificulta, atrasa e encarece a instalação das torres
eólicas, né? E, por fim, entre as desvantagens da energia eólica, existem os fatores ambientais. O barulho, né? Existe um barulho, um ruído constante, né, nas usinas eólicas, né, que é muito incômodo para o ser humano e também para os animais. Os especialistas dizem que a distância mínima que uma habitação pode ter em relação a um parque eólico é de 200 metros. Mas mesmo a 200 metros o barulho ainda é bastante intenso, né? Em certos lugares onde os parques eólicos estão instalados à beira-mar, existem muitas queixas dos pescadores que reclamam do barulho, porque esse barulho espanta os peixes. Isso se verifica no Brasil, nos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará, né, onde os parques eólicos estão situados à beira-mar. Outro problema ambiental é o da paisagem, né? É até bonitinho, você está viajando, de repente você vê ali umas torres eólicas. Agora, quando aquele visual, né, tomado pelas torres eólicas se torna excessivo, né, existe realmente uma perda paisagística, sobretudo em regiões turísticas, né? Mais uma vez o problema do Brasil, né, do litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte, né? Há um certo conflito entre, de um lado, a indústria do turismo e, do outro lado, a indústria da energia eólica, né? E, por fim, o problema dos os animais voadores, né? Especialmente pássaros e também morcegos, que são atingidos por essas hélices, né, que causam uma grande mortandade, né, da fauna. Faltou combinar com os pássaros. Os pássaros, eles mantêm as suas rotas, sobretudo as aves migratórias, e se chocam contra essas hélices, né, conforme eu disse, provocando uma séria mortandade. Existem maneiras de tentar contornar esse problema, né? Os cientistas desenvolvem meios, né, de emitir ali ondas de ultrassom que induzem, né, os pássaros e também morcegos a desviarem as suas rotas. Mas o resultado, né, dessas medidas é bastante limitado. E bom, e por fim, né, é necessário abordar nessa parte econômica a questão dos custos, né? Nos anos iniciais da implantação da energia eólica, no pós-1992, nas últimas décadas, os custos da eletricidade gerada pela matriz eólica eram muito maiores do que o das fontes de energia concorrentes na geração de eletricidade. Portanto, nas primeiras décadas de energia eólica, essa expansão ela só foi possível por meio de fortes subsídios estatais, de incentivos de várias maneiras, sobretudo isenções de impostos, ou seja, incentivos fiscais. Isso está mudando, a energia eólica está se tornando cada vez mais competitiva, né? O dado que eu tenho aqui é que mais da metade da capacidade eólica que foi instalada em 2019 produziu energia a custos menores do que as novas térmicas a carvão mais baratas. Por isso, os ecologistas e os setores mais ligados à expansão da energia eólica, né, estão defendendo que se concentre especialmente esforços na substituição do carvão pela eólica. O carvão é a primeira fonte convencional de energia a se tornar mais cara do que a energia eólica. A redução dos custos é um grande argumento em favor da disseminação em escala cada vez maior da energia eólica no mundo. É importante mencionar também que de alguns anos para cá tem se produzido energia eólica não apenas em terra, mas também no mar.
é a energia eólica offshore, com torres eólicas instaladas em plataformas muito semelhantes às plataformas que se usa para a exploração de petróleo. Inclusive as empresas que fabricam essas plataformas costumam ser as mesmas empresas especializadas na produção de plataformas petrolíferas. Qual é a vantagem da energia eólica offshore? A vantagem é que no mar pode-se ter acesso a ventos mais fortes e mais frequentes. O vento no mar ele se desloca, né, ele acontece sem enfrentar os obstáculos que o vento tem em terra. Em terra, o vento ele se choca contra construções humanas, cidades, prédios e contra os acidentes do terreno, elevações, colinas, montanhas, etc. No mar, o vento sopra desimpedido, chegando até as torres eólicas, portanto, com muito mais força, muito mais intensidade. Também no mar é possível se ter torres eólicas bem maiores do que aquelas instaladas em terra. No mar não é necessário se recorrer a estradas para a instalação dos parques eólicos. O próprio mar ele já é em si mesmo, né, uma imensa estrada, pode ser encarado dessa forma. Um país que tem se destacado mais na instalação da energia eólica offshore é o Reino Unido, não por acaso uma ilha. No Reino Unido há um projeto que está em andamento para a instalação de 100 turbinas, cada uma delas com capacidade de 300 megawatts no litoral britânico. Qual que é o problema da energia eólica offshore? O problema é o próprio mar. As turbinas elas têm que ser capazes de resistir às ondas, às marés, ao sal, à própria força dos ventos. Um problema muito sério nas instalações eólicas offshore é a corrosão que é causada pela maresia, pela salinidade presente no ar, presente no ambiente. Então, o custo de manutenção de uma instalação eólica offshore é muito mais alto do que o da manutenção dos parques eólicos em terra. Os cabos, os fios de transmissão, tudo isso deve ser muito resistente para poder aguentar ali a salinidade reinante no ambiente. E por fim vamos falar um pouco sobre a energia eólica no Brasil. O Brasil tem condições particularmente favoráveis para o desenvolvimento da energia eólica. No Brasil existe em várias partes do território a presença de ventos com grande intensidade e constância, principalmente na região Nordeste. Em 2018, o Brasil ficou em 5º lugar no ranking mundial de produção de energia eólica. A produção de eólica no Brasil ela tem quase como marco inicial, onde ela tem o seu grande impulso, no ano de 2002. Em 2002 foi lançado pelo governo federal o PROINFA. PROINFA significa Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica. Ou seja, um grande programa de subsídios, de isenções, de facilidades que foram criadas pelo governo para estimular a instalação de parques eólicos e a produção de equipamentos para essa modalidade de energia. 2 anos depois, em 2004, é o ano da consolidação da energia eólica como parte da matriz elétrica brasileira, quando as empresas que oferecem energia eólica começaram a participar dos leilões de eletricidade. É o momento em que começa efetivamente a se criar um mercado para a energia eólica. Esses leilões eles ocorrem o tempo todo e já há bastante tempo, já desde 2009, se verifica uma queda, uma redução constante no
preço médio de contratação da energia eólica no Brasil. Isso favorece a que se reduzam os subsídios que têm diminuído significativamente de ano a ano a energia eólica, com a previsão de que chegue um momento em que ela possa competir com outras fontes, né, em condições plenas de mercado, sem esse apoio do subsídio estatal. Ainda sobre o Brasil, né, alguns dados, então, para a gente finalizar aqui essa aula. Né, atualmente, nós estamos em 2020, temos 601 parques eólicos instalados no país. Esses parques eólicos eles estão concentrados principalmente pela ordem, né, pelo ranking dos estados brasileiros que mais têm energia eólica instalada. Em primeiro lugar no Rio Grande do Norte, depois em segundo lugar na Bahia, terceiro no Ceará, portanto 3 estados do Nordeste, depois no Rio Grande do Sul, sobretudo a região da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, é muito favorável para a instalação de parques eólicos, existem vários lá situados, e em quinto lugar o estado do Piauí. Atualmente a energia eólica representa 9,3% de toda a capacidade de geração elétrica instalada no Brasil. Um total de 15 gigawatts de eletricidade de fonte elétrica, né, fazem parte da matriz elétrica brasileira. Um outro dado bastante interessante, bastante favorável, né, à posição brasileira na energia eólica, é que o fator de utilização média dos parques eólicos brasileiros, que é de 38%, é muito superior à média mundial de 24%. Eu mencionei já antes que é necessário se levar em conta a diferença entre capacidade instalada e eletricidade efetivamente gerada. Isso se deve, né, à intermitência dos ventos. No Brasil esse problema ele é muito menor do que na maioria dos outros países do mundo, né, e a nossa capacidade, nosso fator de utilização média dos parques eólicos brasileiros, a utilização dessa capacidade é bem maior, né, é 50% maior a da média mundial. Né. O Brasil tem um vasto campo, vasto espaço pela frente para ampliar a sua participação da energia eólica na matriz. Né. Apenas cerca de 1% do potencial eólico brasileiro é explorado atualmente. E, um outro fator interessante no caso brasileiro são as condições muito favoráveis para a integração entre a hidroeletricidade e a energia eólica no Brasil. Existe uma certa complementariedade natural entre essas duas fontes energéticas. Ou seja, o que acontece na prática? Quando chove bastante numa determinada região, venta pouco. Então você pode ter, né, um fornecimento garantido de hidroeletricidade, né, e, por outro lado, uma baixa geração de energia eólica. Nos períodos de seca, essa relação se inverte, né, se reduz a capacidade de fornecimento de energia hidrelétrica, né, porém venta bem mais, né, e é possível compensar essa redução da oferta de energia hídrica, de origem hídrica, né, com o aumento da eletricidade gerada em parques eólicos. Né. E finalizar dizendo que além dos parques eólicos instalados em terra no Brasil, né, está projetada a instalação também de parques eólicos offshore. Eu termino então por aqui. Espero que essa aula tenha sido interessante, tenha sido útil a vocês. Deixo aqui o meu abraço.